A entrada do algoritmo, né, são os coeficientes do problema. A matriz A, das restrições, o vetor B, que faz o sistema AX igual a B, e o vetor do coeficiente da função objetivo, C transposto X, né, o vetor C. Eu estou considerando um problema de mínimo, né? Então, a partir desses três elementos, A, B e C, eu defino o problema minimizar C transposto X, sujeito a X igual a B, X maior ou igual a zero. E nos casos que a gente viu até agora, né, a gente sabe que um problema de programação linear tem três possibilidades, inviável, ilimitado ou tem solução ótima, e a gente está tratando, por enquanto, dos casos em que existe solução ótima ou o problema é ilimitado. O caso de inviabilidade a gente vai ver depois. Então, o primeiro passo do algoritmo, se vocês lembram lá, era a gente determinar uma partição do conjunto de índices das variáveis, né, das colunas da matriz, tal que Bn, tal que AB é uma base viável. Isso significa dizer que AB é invertível para ser base, e AB menos 1 vezes o B pequeno é maior ou igual a zero, para ser viável. Bom, em função dessa partição, a gente reescrevia o problema. Ou seja, a gente recalculava a matriz A, gerando uma matriz A barra, o vetor B, gerando um vetor B barra, e o vetor C, gerando um vetor C barra. O vetor B barra é AB menos 1B, o vetor C barra tem uma parte que é zero, e tem a parte que realmente interessa, que é um C barra N, que é dado por essa fórmula, que está aqui. Da mesma maneira, a matriz A barra tem uma parte que é a identidade e tem a outra parte que interessa, né, que vai diferir de uma iteração para outra, que é a matriz A barra N, que é AB menos 1 a N. Então, uma vez que eu tenho, né, esse passo 2 aqui, representa a reescrita do problema em termos da matriz AB. E aí a gente viu o seguinte, a gente olhava para o vetor Cn, né, para o vetor C barra, que a gente chama de custos reduzidos, a parte não básica, porque a parte básica é zero. Então, se a parte não básica for toda maior ou igual a zero, ou equivalentemente, né, se o vetor de custos reduzidos for todo maior ou igual a zero, eu posso parar, e aí eu tenho uma solução ótima, que é dada por anular as variáveis xn e obter as variáveis xb como sendo o b bar. Bom, caso não seja maior ou igual a zero, isso significa dizer que existe um índice de variáveis não básicas, onde tal que o custo reduzido associado a essa variável é negativo. Nesse caso, a gente olhava para a coluna da matriz A barra associada a essa variável de índice K. Então, a coluna A barra K. Se essa coluna fosse toda menor ou igual a zero, eu parava e o problema era ilimitado. Era o que eu dizia. Caso contrário, significa dizer que existe pelo menos uma componente nessa coluna A barra K que é positiva. Nesse caso, a gente vai calcular a razão mínima, ou seja, a gente dividia o vetor B barra, né, as componentes do vetor B barra, pelas componentes da coluna A barra K, só aquelas componentes positivas, que nesse caso vai existir pelo menos uma. E aí eu estou chamando de R o índice que dá o mínimo, certo? BR sobre a RK, o K corresponde à coluna da variável que eu escolhi, que era não básica, que eu estou escolhendo para se tornar básica, e o R corresponde à linha que dá a razão mínima. Bom, determinado o K e o R, eu vou fazer uma mudança de base. Né? Eu vou tirar do conjunto B o résimo elemento, ou seja, a variável xbr vai deixar de ser básica, e vou incluir nesse conjunto o índice K, dizendo que a variável xk vai se tornar básica. Então, de forma equivalente, eu tenho que tirar o K de N e incluir o BR. Bom, quando eu faço isso, eu tenho uma nova partição BN, que a gente demonstrou que também define uma matriz básica viável, e aí eu posso voltar ao item 2 para recalcular, né, o sistema e a função objetivo, agora em termos da nova partição. Então, quando eu volto para o item 2, esse índice B é um índice diferente do anterior, e o índice N é um índice diferente do anterior.
E aí eu fico nesse laço e vou sair desse laço em uma dessas condições. Ou quando o custo for maior ou igual a zero, ou quando a coluna associada ao custo negativo for menor ou igual a zero. Algumas considerações sobre esse algoritmo. Primeiro, esse primeiro passo, que é executado uma única vez, corresponde ao que a gente chama de primeira fase do simplex, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Essa primeira fase, eu digo o seguinte: determine uma partição a Bn, onde a B é base viável. Bom, aí uma pergunta natural é: e se não existir essa partição onde a B é uma base viável? Porque aí, se não existir, eu não vou conseguir dar sequência ao algoritmo. Será que é possível não existir? É claro que é possível não existir uma base viável se o problema for inviável, porque se o problema for inviável, não tem nenhum ponto viável. Então, em particular, não tem nenhuma solução básica viável. Tá? Mas a gente vai ver que, ou bem, o problema é inviável, ou bem, existe essa base. Na verdade, a primeira fase, ela vai ser responsável por tudo isso, por descobrir se o problema é inviável, ou então, por determinar essa base viável. Tem um detalhe que alguns de vocês já viram, né, a maioria, é que pode ser que para eu obter essa base, eu tenha que eliminar algumas equações redundantes. No caso do problema ser viável, né, pode ser que algumas equações sejam redundantes, e aí, de tal maneira, a base não vai ter tamanho m, onde m é o número original de restrições do problema. É possível que eu tenha que eliminar algumas equações que sejam redundantes, para aí, de fato, né, se são redundantes, o sistema continua sendo o mesmo, quando eu elimino, mas aí, de fato, eu passo a ter uma base. Mas tudo isso a gente vai ver quando falar da primeira fase. Certo? Uma outra observação aqui é o seguinte: no passo 4, eu só digo assim: escolha um K, índice de variável não básica, tal que o custo reduzido seja negativo. Bom, e se existir mais de um? Como é que eu escolho? Para a corretude do método, a gente vai ver que qualquer um que você escolha, né, você pode fazer essa escolha arbitrária, desde que o custo seja negativo, que vai funcionar. Mas é claro que existem umas escolhas melhores do que as outras. Melhores no seguinte sentido, né? Essas escolhas, elas vão afetar o número de iterações nesse passo aqui, nesse loop, nesse laço. O número de iterações é afetado por essa escolha. Não existe uma escolha garantidamente melhor do que a outra, que vai dar o menor número de iterações. Não dá para saber a princípio, né? Quando eu estiver nesse momento do algoritmo, descobrir. Existem heurísticas que levam, que tendem a gerar uma quantidade pequena de passos. A heurística mais comum, quando a gente está ensinando aqui, é a heurística proposta pelo próprio inventor do simplex, que é o Dantzig. E o Dantzig dizia o seguinte: escolha o K tal que o CK seja o mais negativo possível, ou seja o maior cara em módulo, né? Ou o cara menor, já que é um termo negativo, o menor deles. Tá? Isso é uma heurística. Mas existem experimentos computacionais que mostram que essa nem é a melhor heurística, em caso médio, né? Isso tem a ver, quando a gente fizer as interpretações lá na parte teórica, né? Esse CK barra tem a ver com o ângulo entre a escolha, entre a direção que eu vou caminhar a partir dessa solução que eu estou e o gradiente. Normalmente, quanto mais, se eu estou no problema de maximização, quanto mais próximo do gradiente essa direção que eu vou caminhar esteja, como a gente já viu, né, maior é a taxa de crescimento da função. Essa é a direção de maior crescimento. Então, o módulo, desculpe, não, o módulo desse CK, como eu falei, ele não tem a ver com esse ângulo, tá certo? Então, para eu saber esse ângulo, eu, na verdade, tinha que dividir isso aqui pela norma dessa direção.
Mas essa questão eu não vou entrar muito em detalhes, é só para dizer para vocês que escolher o melhor K aqui é chamado, na literatura, de problema de pricing, né? Pricing problem. Problema de... bom, em português a gente traduziria por precificação, mas, na verdade, a maioria dos livros chamam mesmo de pricing problem, e o problema de pricing. E aí existem várias, como eu disse, não tem uma solução para esse problema, garantidamente a melhor, mas existem várias heurísticas. Então, tem essa heurística de Danzig, tem uma heurística que chama Steepest Edge, tem outra que chama DevEx, Partial Pricing, Multiple Pricing, tem várias, certo? Os pacotes comerciais implementam algumas delas, você pode escolher entre uma e outra, a maioria deles permite que você escolha, se você tem um sentimento de uma é melhor do que a outra. E, em geral, você tem alguns testes que você pode fazer escolhendo uma ou outra, certo? A mensagem que eu quero passar é que existe essa variedade e existe um compromisso entre o cálculo, né, a conta que você precisa fazer para escolher esse K e a possibilidade de maior taxa de convergência, ou seja, de menos iterações. Em geral, quanto mais conta você precisa fazer, é esperado que ele vá dar um resultado melhor, né? Pelo menos na análise de caso médio. Certo? Bom, se a gente seguir o algoritmo, a outra pergunta que se poderia fazer é o seguinte: eu estou dizendo que escolha, né, o R, que é o índice da variável que vai sair da base, como seja aquele que dê a razão mínima. E se tiver mais de um índice que dê a razão mínima? Se esse mínimo acontecer em mais de um? Aqui, né, a escolha de um cara arbitrário pode, na verdade, complicar a convergência do método. Tá certo? Isso vai acontecer quando ocorrer o caso de degeneração, que é algo que a gente vai estudar mais à frente. Então, quando o problema for degenerado, a gente tem que ter uma certa escolha. É claro que quando o mínimo for único, eu tenho uma escolha única, né? Mas quando eu tiver mais de um cara dando o mínimo, eu tenho liberdade de escolher mais de um para corretude, mas eu vou escolher um especificamente para garantir a convergência, certo? Então, esses primeiros 3 aspectos eu queria comentar. Primeiro que esse primeiro passo a gente vai estudar mais a fundo depois, para garantir a determinação dessa partição inicial, ou mostrar que não tem base viável. Esse segundo passo, a gente não, né, essa segunda questão que eu coloquei aqui, eu não vou mais me detalhar sobre isso, mas é para dizer que existem heurísticas que levam à escolha de um K ou outro dentro dessas opções que você tenha. E no passo 6, eu vou voltar um pouco a essa questão, porque tem a ver com a convergência do método, né? Pode ser que esse laço não termine nunca se eu não escolher essa coisa corretamente aqui. Isso só vai acontecer, e já no final desse capítulo a gente vai ver que só pode acontecer se acontecer o caso degenerado. Tá? Finalmente, né, os outros passos são triviais, eu queria comentar só mais um, que é o passo 2, e aí esse eu vou comentar um pouco mais de detalhes. Né? O passo 2 é, de fato, a parte pesada do método, né? Onde você faz a maior quantidade de contas. E fora isso, as outras contas estão aqui no passo 6, que é uma coisa simples. De fato, aqui eu tenho que fazer a parte, a complexidade do método, no sentido de número de contas que eu faço por iteração, tá aí. Tá? E tem várias maneiras da gente fazer essas contas, tá certo? A forma como eu estou escrevendo aqui sugere que eu vou calcular a inversa, multiplicar pelo vetor B, né? Eu vou calcular a inversa, multiplicar pela matriz AN. Era como se eu, de fato, fosse fazer essas operações de multiplicação matricial, vetor, matriz, vetor. Por outro lado, vocês devem lembrar
que não foi assim que a gente fez no exemplo. Eu não calculei a inversa explicitamente, multipliquei pelo vetor B, eu não fiz isso. Lá no exemplo, a gente já comentou que eu posso pré-multiplicar, né, a matriz AN pela matriz AB-1, fazendo operações elementares sobre a matriz, e não calculando a inversa. Então, aqui, lá no exemplo, a gente já viu uma forma alternativa de fazer isso. Em vez de calcular a inversa explicitamente, eu poderia fazer operações elementares, né? Da mesma maneira, em vez de calcular esse vetor C por essa fórmula, eu posso também fazer operações elementares. E essa mensagem, acho que já foi passada lá com o exemplo e a forma em que o algoritmo está escrito. Mas eu queria detalhar um pouco mais esse passo 2, certo? Eu retomo ele aqui, tá? Sem querer falar exatamente se eu vou calcular a inversa ou fazer operações elementares nesse primeiro momento, eu queria, na verdade, subir um degrau e dizer assim, olha, eu posso fazer essas operações elementares de duas maneiras principais. Uma primeira maneira é o seguinte, né, se eu olhar aqui para o algoritmo, quando eu volto para o passo 2, eu calculo o vetor B barra sem usar os cálculos que eu fiz na iteração anterior, ou seja, sem usar o B barra anterior. É claro que eu podia fazer isso. Bastaria eu calcular a inversa de AB e multiplicar pelo vetor B pequeno, que é a entrada do problema, certo? Ou fazer operações elementares sobre o vetor B pequeno, que é a entrada do problema. Ou seja, eu posso calcular usando os dados originais da entrada. Mas, de novo, não foi assim que a gente fez no exemplo. A gente calculou o vetor B barra da segunda iteração a partir do vetor B barra da iteração anterior, da primeira, né? O vetor B barra da terceira iteração a partir do vetor B barra da segunda. Então, eu queria, nesse momento, fazer referência a essas duas formas de cálculo. A primeira é calcular esses elementos que eu preciso aqui para a forma canônica a partir dos valores originais. E a segunda forma é usar os cálculos da iteração anterior para calcular os elementos que eu preciso na iteração corrente. Tá? Então, na primeira forma, eu tenho aqui o problema original, né? Aqui eu tenho a partição da matriz A em B e N, é a base, é a partição corrente que eu estou tomando, né? Quando eu volto, quando eu chego no passo 2, certo? A partição do vetor C, e esse é o que a gente chama de quadro simplex. Então, o que eu posso fazer aqui, né, para calcular esses elementos, é fazer essa conta, né? Eu calculo, eu pego o sistema aqui, que eu estou representando por L, né, com essa linha inteira aqui, que na verdade é um conjunto de linhas. Pré-multiplico pela inversa, né, e aí, em particular, eu obtenho AN barra, aqui eu vou obter uma identidade, que é a parte que eu nem calculo, porque eu já sei que é uma identidade, mas aqui eu vou calcular AB menos o AN, quando eu faço essa operação, de novo, eu posso fazer isso usando operações elementares, como sugere essa notação, ou, de fato, calculando a inversa e pré-multiplicando. Tá? Isso faz com que eu obtenha já essa parte e essa parte, fazendo isso aqui. Certo? Aqui, né? Eu obtenho essa parte e obtenho essa parte. E aqui, na função objetivo, né, que vai as operações que vão ser necessárias para calcular os custos reduzidos, eu posso fazer dessa maneira, né? Que é pegar a linha da função objetivo e a equação e fazer ela menos essa combinação linear aqui, né? Isso é um vetor linha, essa combinação linear do sistema x igual a b. Quando eu faço essa combinação, da forma como a gente derivou o método, eu vou anular os custos básicos e os custos não básicos que eu vou obter são exatamente esses. Então, ou bem eu faço, né, eu esqueci de compilar mais uma vez, ou bem eu tenho que fazer esses dois conjuntos de operações, que podem ser feitas ou matricialmente, ou usando operações elementares. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa notação, L recebe AB menos 1L, representa
da forma como a gente fez o exemplo, o conjunto de operações elementares para transformar a matriz AB numa identidade. Né? E essa outra representa o conjunto de operações elementares a partir do quadro inicial que foram feitas para transformar o vetor CB em zero. Certo? Ok, isso é um primeiro formato que a gente vai usar muito nos desenvolvimentos teóricos, né? Partir do problema original, fazer essas operações e chegar à forma canônica. Mas é evidente que quando a gente vai fazer na prática, calculando, não faz muito sentido, não parece muito racional eu esquecer dos cálculos que eu já fiz. Então, normalmente eu vou me aproveitar dos cálculos que eu já fiz. Então, eu vou fazer de uma outra maneira. Certo? Eu vou fazer assim. Eu vou olhar a forma canônica que eu já tenho, né, que eu obtive na vez anterior, que eu passei no passo 2, e aí quando eu volto ao passo 2, para calcular esses valores associados ao novo B e ao novo N, eu já tenho esse formato, certo? E o que eu vou fazer são, observa que aqui, né, eu teria que pré-multiplicar pela nova matriz AB. A gente viu aqui em algumas slides anteriores que a inversa da nova matriz AB é a inversa anterior vezes essa matriz MRK, que é a inversa dessa. Então, o que eu poderia fazer, né, na hora que eu vou pré-multiplicar o sistema pela inversa de AB chapéu, uma vez que eu já tenho a inversa de AB, né, vezes isso, o que eu vou fazer, então, é só essa parte que falta, MRK. E essa parte que falta, né, essa parte que falta, quando eu olho, é uma matriz invertível, então ela também corresponde ao conjunto de operações elementares. E essas operações elementares são essas aqui, que a gente fez lá no exemplo. Né? Eu pego a linha do elemento pivô e divido por esse elemento pivô para obter 1, e pego as outras linhas e faço elas receberem, né, elas próprias, menos um múltiplo da linha pivô. E aqui eu estou botando um múltiplo da linha pivô transformada já, para facilitar a conta. Quando eu faço essas operações, eu obtenho essa nova forma canônica, né? Onde essa variável não básica agora vai se tornar básica e, portanto, vai ter a sua coluna convertida numa identidade. E já a variável que era básica, que vai se tornar não básica nessa nova iteração, ela tem essa coluna calculada de uma outra maneira. Certo? Se vocês olharem essa coluna aqui, né, que aparece, é exatamente aquela coluna estranha. Não tem aqui, mas está no texto, né? A inversa dessa matriz, ela só vai ter essa coluna aqui diferente. E o valor dessa coluna é exatamente isso aqui. Esse valor aqui. Certo? Da mesma forma, a função objetivo ficou pivoteada. Tá bom? Então, eu tenho duas formas. Ou eu calculo a partir do quadro original, obter isso, o que é útil muito em desenvolvimentos teóricos, ou eu calculo a partir do quadro anterior, né, o que vai ser mais útil na hora de realmente fazer as contas. Mas a gente vai usar também algumas vezes para fazer desenvolvimentos teóricos.